Você já se perguntou o que acontece quando a semente da fé, plantada com tanto amor no lar, parece não criar raízes nos corações dos filhos? O que leva um jovem a se afastar da herança espiritual que lhe foi tão dedicada? Bem-vindos, queridos irmãos e irmãs do Entre Céu e Casa. Eu sou grato por sua presença. Hoje, vamos tocar em uma dor silenciosa, mas real, que assola muitos lares cristãos: o afastamento dos filhos da fé. É uma questão que aperta o coração de pais e mães que dedicaram suas vidas a ensinar os caminhos do Senhor, mas veem seus filhos trilhando veredas diferentes. Este não é um vídeo de julgamento, mas um convite à reflexão, ao autoconhecimento e à busca por harmonia familiar sobre a luz da fé. Vamos explorar as razões profundas por trás desse fenômeno e, mais importante, como podemos, com sabedoria e amor cristão, construir pontes em vez de muros. Prepare-se para uma jornada de introspecção e esperança, pois juntos vamos desvendar esse mistério e encontrar caminhos para reacender a chama da fé em nossos lares. O que descobriremos juntos pode mudar a forma como você enxerga a sua própria fé e o relacionamento com seus filhos para sempre. Mais do que regras, a desconexão entre fé genuína e imposição religiosa. É fundamental entender que o afastamento nem sempre é uma rejeição de Deus, mas muitas vezes da religião como foi apresentada ou da forma como a fé foi vivida em casa. Não é incomum ouvir relatos de famílias onde os filhos, ainda muito jovens, começam a questionar a rigidez das práticas ou a autenticidade dos rituais. Imagine a casa de Ana e Marcos. Desde cedo, seus filhos participavam de todos os cultos, atividades da igreja, seminários. Eles conheciam cada versículo, cada hino. Mas, aos 17 anos, a filha mais velha, Sofia, começou a faltar aos encontros. Não era rebeldia explícita, mas um silêncio, um distanciamento. Seus pais, tomados pela angústia, se perguntavam onde haviam errado. Será que, sem perceber, transformamos a liberdade do Evangelho em um jugo pesado de expectativas? Estamos ensinando sobre um Deus que ama ou um Deus que julga e pune? Essa é a dolorosa verdade do peso da performance. Muitas vezes, a fé se torna uma lista de faça isso ou aquilo, em detrimento da conexão real com Cristo. Os filhos crescem numa cultura de aparência, onde precisam se encaixar no molde do cristão ideal. Eles veem a fé como uma série de regras a serem seguidas, ao invés de um relacionamento vibrante e pessoal com o Criador. A exigência para que sejam perfeitos pode esmagar a alma. Pense em João, um adolescente talentoso na música da igreja, mas que lutava secretamente com dúvidas e tentações comuns à idade. Ele sentia que não podia compartilhar suas vulnerabilidades com os pais, com medo de decepcioná-los, de que eles pensassem que sua fé era fraca. Ele via os pais como pilares inabaláveis, sem falhas, e não encontrava espaço para sua própria humanidade. A pressão para ser perfeito pode levar ao silêncio e, eventualmente, ao afastamento, porque a verdadeira fé, que abraça a falibilidade humana e busca a graça, não parecia estar ali. A maior revelação que precisamos encarar é que a fé dos nossos filhos não é uma extensão automática da bassa. É uma jornada pessoal, intransferível, que exige espaço, autenticidade e, acima de tudo, a graça de Deus para florescer. E às vezes, as primeiras rachaduras surgem não por falta de ensino, mas por falta de escuta. A ausência de um espaço seguro para questionar, para duvidar, para errar, torna a fé algo inatingível, um fardo pesado demais para carregar sozinho. Muitos jovens, como Sofia ou João, sentem-se isolados em suas lutas, incapazes de expressar que a fé que lhes foi apresentada não ressoa com a complexidade de suas próprias vidas. Essa desconexão inicial, muitas vezes invisível, é um prenúncio do que pode vir, uma indicação de que o alicerce precisa ser fortalecido com algo mais do que apenas obediência. Mas o que, de fato, cria essa barreira invisível? O que acontece nos bastidores dos lares cristãos que pode, paradoxalmente, empurrar os filhos para longe do caminho da fé? As sombras no espelho, hipocrisia, julgamento e a ausência de diálogo autêntico. Pode ser duro ouvir, mas muitas vezes a imagem que os filhos têm da fé é um reflexo direto do que viram e sentiram no próprio lar. A incoerência parental é uma ferida profunda. Quem nunca presenciou a dolorosa realidade de quando os filhos percebem uma desconexão gritante entre o que os pais pregam e o que praticam? Imagine a família Silva, que frequentava a igreja assiduamente. O pai, um diácono respeitado, passava os domingos pregando sobre amor e perdão.
Mas em casa, seu temperamento explosivo e a forma como tratava a esposa e os filhos mais novos com impaciência e críticas constantes criavam um abismo entre suas palavras e suas ações. A filha mais velha, Camila, observava tudo, e a cada explosão, a imagem de um Deus amoroso que ele pregava se tornava mais e mais distante em sua mente. Ela via o julgamento de outros na igreja, a fofoca sutil sobre vizinhos que não frequentavam o templo, a falta de perdão quando um familiar errava, a ira não controlada dentro de casa, e isso lentamente corroía sua fé. O ambiente de julgamento, então, se estende para fora das paredes do lar. A crítica constante a quem está fora da igreja ou a outras denominações pode criar um ambiente de exclusão. Os filhos, em sua busca por inclusão e aceitação, especialmente na fase da adolescência e juventude, veem esse julgamento como algo hipócrita. Eles se questionam: se somos para amar o próximo, por que desprezamos quem é diferente? Essa mentalidade pode afastá-los, pois percebem um contraste entre a mensagem de Cristo e a prática. Lembro-me de um jovem, Daniel, que foi criado em uma comunidade muito fechada. Ele amava seus pais, mas sempre se sentiu sufocado pela constante condenação do mundo lá fora. Quando foi para a faculdade, ele buscou justamente aquilo que lhe foi negado, um espaço de abertura e aceitação, mesmo que isso significasse se afastar da fé que lhe foi imposta. Ele não buscava se afastar de Deus, mas de um sistema que parecia incapaz de abraçar a diversidade e a complexidade da vida. E o que dizer da falta de espaço para dúvidas? Em lares onde questionar é visto como fraqueza, como falta de fé, os filhos aprendem a esconder suas lutas e incertezas. Em vez de buscar respostas e apoio, eles internalizam que é melhor não perguntar, não incomodar. Essa atitude sufoca a busca genuína pela verdade. Imagine a angústia de uma adolescente que, ao se deparar com uma difícil passagem bíblica ou uma contradição aparente, se sente incapaz de discutir abertamente com seus pais. Ela teme ser rotulada como rebelde ou sem fé. Essa ausência de vulnerabilidade por parte dos pais também é um problema. Pais que não se mostram humanos, que não admitem seus próprios erros ou lutas na fé, criam uma barreira intransponível para os filhos que buscam mentoria real e que precisam ver a fé em ação, com suas imperfeições e superações. Pode ser duro ouvir, mas a verdade é que às vezes o maior afastamento não é da fé, mas da forma como a fé foi apresentada. A desconexão entre o que se prega e o que se vive, a ausência de um diálogo honesto sobre as dúvidas e a falta de vulnerabilidade criam um abismo que poucos jovens conseguem transpor. Mas se a fé é um relacionamento e não uma lista de regras, se ela é sobre graça e não sobre perfeição inatingível, como podemos reconstruir essas pontes? Como podemos, de fato, mostrar aos nossos filhos o amor incondicional que nos foi ensinado e que eles tanto anseiam, mesmo que não saibam como pedir? A boa notícia é que não estamos desamparados. Existe um caminho de retorno, pavimentado com paciência, compreensão e, acima de tudo, o amor que vem do alto. Semeando com paciência, caminhos de retorno através do amor incondicional. A maior estratégia não é uma técnica humana, mas um princípio divino, o amor incondicional. E a revelação mais libertadora é que Deus não nos pede para consertar nossos filhos, mas para amá-los, assim como Ele nos ama, e confiar que o Espírito Santo pode fazer o impossível. A primeira e mais crucial dica prática é: priorize o relacionamento acima da regra. Invista tempo de qualidade, escute mais do que fale. Crie um ambiente seguro onde os filhos se sintam amados e aceitos por quem são, com suas falhas e acertos, antes mesmo de serem corrigidos ou doutrinados. Um estudo informal em grupos de pais cristãos revelou que filhos que se sentem genuinamente ouvidos pelos pais, sem julgamento imediato, tendem a manter um canal de comunicação aberto, mesmo quando questionam a fé. Isso significa mais cafés em família, mais passeios no parque sem agendas ocultas, apenas a alegria de estar juntos. Em segundo lugar, seja o exemplo, não o pregador incansável. Ações falam muito mais alto que palavras. Viva sua fé de forma autêntica, com alegria, paz e amor. Se seus filhos veem você vivendo sua fé com integridade, enfrentando desafios com esperança, perdoando quem o ofende e servindo ao próximo com humildade, eles verão a diferença que a fé faz na sua vida. Essa é a pregação mais poderosa. Eles não precisam de mais sermões, mas de um modelo de vida que reflita a beleza do Evangelho. Lembra-se da família Silva?
Quando o pai percebeu o distanciamento da filha, ele fez um esforço consciente para mudar seu comportamento, pedindo perdão à esposa e aos filhos por suas explosões. Foi um processo doloroso, mas gradual. Camila começou a ver uma nova versão do pai, e isso lentamente abriu seu coração para a possibilidade de uma fé que transforma. Uma estratégia vital é abrir espaço para as dúvidas. Encoraje perguntas, mesmo as mais difíceis. Pesquisem juntos as respostas na Bíblia, em livros teológicos, em discussões saudáveis. Admita que você também não sabe tudo, que a fé é uma jornada de aprendizado contínuo, mas que juntos buscarão a verdade na palavra de Deus. Isso valida a inteligência e a busca de seus filhos, mostrando que a fé não é cega, mas um mergulho profundo na verdade. E, acima de tudo, pratique o perdão e a graça. Reforce a mensagem do Evangelho que é sobre perdão, não sobre perfeição. Crie uma cultura de perdão e restauração dentro de casa, ensinando que a graça de Deus é maior que qualquer falha, que qualquer pecado, que qualquer afastamento. É a graça que atrai, não a condenação. A mensagem de que o amor de Deus é incondicional, mesmo quando falhamos, é a mais poderosa que podemos transmitir. E por fim, mas não menos importante, a oração intercessória. Lembre-se da importância da oração constante e sincera pelos filhos, entregando suas vidas, suas lutas e suas jornadas nas mãos de Deus. O Espírito Santo age de formas que não podemos compreender, tocando corações, revelando verdades e conduzindo-os de volta. A oração é a ponte mais forte entre o céu e a terra, e através dela, a semente da fé pode ser regada e nutrida, mesmo quando os olhos humanos não veem. A maior estratégia não é uma técnica humana, mas um princípio divino, o amor incondicional. E a revelação mais libertadora é que Deus não nos pede para consertar nossos filhos, mas para amá-los, assim como Ele nos ama, e confiar que o Espírito Santo pode fazer o impossível. A verdadeira transformação, o real retorno à fé, não virá pela força, mas pelo amor que reflete o coração do Pai. É nesse amor que reside a esperança, e é essa esperança que pavimenta o caminho para histórias de redenção e recomeço que se desenrolam nos bastidores de muitos lares. A semente que floresce, histórias de redenção e recomeço. A jornada de fé é muitas vezes marcada por vales e picos, por afastamentos e retornos, e é nas histórias reais que encontramos a mais poderosa inspiração. Conheça a história de Laura, uma jovem que, durante a faculdade, se afastou completamente da igreja e dos valores cristãos nos quais foi criada. Os pais, crentes fervorosos, estavam desolados, mas em vez de julgá-la, eles mantiveram a porta de casa e, mais importante, de seus corações sempre aberta. Eles oravam fervorosamente por ela, mas sem pressão ou cobrança. Em cada visita, Laura encontrava um lar de paz, onde era amada incondicionalmente, mesmo com suas novas escolhas e estilo de vida. Lembro-me de uma vez quando Laura estava passando por um momento de grande dificuldade pessoal e profissional. Foi sua mãe, com um abraço apertado e sem uma única palavra de repreensão, quem a acolheu. A mãe apenas disse: "Minha filha, Deus te ama e nós te amamos. Estamos aqui." Naquele momento, algo se quebrou dentro de Laura. Não foi um sermão, não foi uma regra, foi a manifestação pura e simples do amor de Cristo através de seus pais. Outra história inspiradora é a de Pedro. Criado em um lar com regras muito rígidas, ele se rebelou na adolescência, buscando liberdade fora dos limites da igreja. Seus pais, embora com o coração partido, decidiram mudar a abordagem. Procuraram aconselhamento, leram livros e entenderam que talvez a rigidez excessiva estivesse sufocando a fé genuína de Pedro. Eles começaram a praticar a graça de forma mais visível, admitindo seus próprios erros do passado e pedindo perdão. Pedro, que esperava condenação, encontrou aceitação. Os pais começaram a investir em diálogos mais abertos, perguntando sobre suas opiniões, ouvindo suas preocupações sem interromper. Pouco a pouco, Pedro começou a se aproximar novamente. Ele não voltou para a religião que havia deixado, mas para um relacionamento pessoal com Deus. Um relacionamento que agora era genuíno e livre, construído sobre a rocha do amor e da graça que ele finalmente viu em seus pais.
Essas histórias nos lembram que a semente da fé, uma vez plantada, pode florescer em seu próprio tempo e de maneiras inesperadas. O trabalho dos pais não é forçar o crescimento, mas regar e nutrir com amor, paciência e muita oração, confiando que Deus é o jardineiro final. Em cada um desses casos, o que fez a diferença não foi a imposição, mas a inspiração. Não foi a condenação, mas a compaixão. Não foi a rigidez, mas a flexibilidade do amor que se adapta e se doa. O testemunho de pais que vivem sua fé com autenticidade, que erram, mas buscam o perdão, que amam incondicionalmente, é o mais poderoso convite para seus filhos. Eles demonstram que a fé não é um fardo, mas um refúgio, que Deus não é um juiz implacável, mas um pai amoroso, e que a igreja não é um lugar de hipocrisia, mas uma comunidade de pecadores salvos pela graça, em constante busca de aperfeiçoamento. Essas histórias provam que a esperança é real e que a fé que se afasta pode sim encontrar o caminho de volta para casa. E essa é uma revelação que deve encher nossos corações de alegria e renovada confiança. Recapitulando, vimos que o afastamento dos filhos da fé muitas vezes nasce de uma desconexão entre a fé genuína e a imposição religiosa, da percepção de hipocrisia e da ausência de diálogo autêntico. Mas, mais importante, descobrimos que a solução está em reconstruir pontes através do amor incondicional, priorizando o relacionamento, sendo um exemplo autêntico, abrindo espaço para as dúvidas e praticando o perdão e a graça em cada interação. O amor, queridos irmãos e irmãs, é a linguagem universal da fé, a força que cura e restaura. Lembre-se de que a jornada de fé de seus filhos é única, assim como a sua, e o nosso papel é ser faróis de amor e esperança, nunca desistindo de orar e de amar. Convido você a refletir sobre sua própria vida e como pode implementar essas mudanças positivas hoje. Pergunte-se: como posso ser um espelho mais claro do amor de Cristo para meus filhos? Compartilhe nos comentários abaixo suas experiências com este tema. Suas histórias podem inspirar outros pais e filhos que estão passando por desafios semelhantes. Clique no botão de inscrever-se para não perder nenhum dos nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar temas que nos ajudem a construir um lar entre céu e casa. E se este vídeo tocou seu coração, compartilhe-o com amigos e familiares. Lembre-se, a jornada de transformação é pessoal, sim, mas também coletiva, e você não está sozinho. Que a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Até o próximo vídeo. Fiquem com Deus e que Ele abençoe poderosamente o seu lar.